Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um de nós, nos guardando, nos livrando do mal, para a sua glória, que Ele venha com entendimento, graça, muita sabedoria, revelação, que o Espírito hoje nos tome poderosamente para que possamos discernir os tempos, ó Rei da Glória, os quais estamos vivendo, ó Deus, e dentro da sabedoria e da eternidade de Deus, nós possamos nos mover para que teu reino avance, porque estaremos blindados, ó Deus da glória, pela tua santidade em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, shalom, shalom, para todo mundo que falou, pastora Margarida, em nome de Jesus. Amém? Amados, hoje nós queremos falar sobre a tribo de Adar para encerrarmos, não é, irmã Patrícia? Deus abençoe. Para encerrarmos a nossa parte dessa temporada, desses 3 meses que trabalham junto dentro de uma estação própria, que é a estação do inverno. Cada um tem a sua marca, cada um tem a sua característica, e dentro disso nós vamos aprendendo como nos movimentar. Shalom, irmão Alfredo, em nome de Jesus, glória a Deus, irmão Teixeira, sejam bem-vindos. Então, para nós nos movimentarmos de acordo com o propósito eterno de Deus. Então, hoje eu ainda estava meditando, parece assim que Deus está nos dando uma chave. Então, o ano que vem, quando chegar essa temporada, eu já sei certinho como agir, como se fosse um ritual. Não, queridos, não é um ritual, amém? Deus está nos dando como se fosse um esqueleto de como o adversário trabalha. Mas a dependência do Espírito Santo, ela nunca vai se apartar da nossa vida. Porque ainda que o adversário use a mesma tática, ela vem recheada de novidades, de surpresas. Então, nós precisamos entender que aqui estamos passando o esqueleto. Depois, o próprio adversário vai procurar em nós lugar para nos atacarmos. E como somos vidas na presença de Deus em intensidade de santificação, em profundidade de santificação, ele vai sempre nos examinar para falar, olha, aquilo não está completo, aquilo outro não está completo, então vou vir por aqui, vou entrar por ali. Então, a nossa dependência do Espírito Santo é sempre real. Amém? Em nome de Jesus. Mas eu creio que essa visão geral, esse panorama geral do que nos ataca mês após mês, às vezes dia após dia, é muito interessante para que já saibamos algumas providências que precisamos tomar. Amém? Então, é mais ou menos assim, olha, eu sei que, por exemplo, no mês de agosto funciona a falsa paternidade, mês do Dia dos Pais, por exemplo, e temos Apolo, o falso pai, ele vai ser ali o Zeus, não é? Então, aí o que acontece? Nós vamos perceber que nós vamos estar muito sensíveis à rebelião, à paternidade, à orfandade, determinados sentimentos e pensamentos contra a paternidade estarão muito aguçados nessa temporada de agosto, não é? Só que, entendendo isso, nós já podemos ter uma visão de um pouco mais de vigilância, de sobriedade. Mas, como eu disse, o adversário, dentro da sua astúcia, ele vai procurar cavar alguma coisinha dentro de nós. E aí, nós vamos nos assustar com isso? Vamos nos rebelar contra Deus? Não, nós vamos simplesmente falar, Senhor, tu estás me dando uma oportunidade de algo que é do adversário, da minha carne, que é demoníaco, que é um fundamento das trevas, saia da minha mente. Olha que coisa tremenda. Se nós mudarmos os nossos olhares em relação às más notícias que chegam até nós, nós ficaremos muito mais satisfeitos com o nosso Deus. Estaremos sempre muito mais plenos daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Vamos tirar muita murmuração da nossa boca, muita falta de entendimento da nossa vida. Por quê? Porque entenderemos que cada uma das coisas que se sucede, que vem para nos, entre aspas, nos atormentar, para nos trazer a guerra, nada mais cada uma dessas situações, nada mais são do que uma forma de Deus falar, venha para mais perto, eu quero te dar vitória sobre isso, isso estava oculto em teus olhos, agora eu estou permitindo que o fogo se aqueça mais vezes para que toda sujeira suba. O ouro desce e a sujeira sobe. E aí nós, como alguém, né, o Senhor é o nosso ourives, ele vai pegar, vai tirar ali com a peneira as sujeiras, se nós permitirmos. Então é assim que Deus quer tratar com a nossa vida. E a partir disso, olha quanto fundamento errado
sai das nossas vidas. O fundamento, às vezes, de achar que estamos sozinhos, de achar que Deus não é bom, de achar que sobre você só vem bucha, e tudo isso vai sendo removido, porque é simplesmente a mão do Senhor, lapidando você e eu, que somos vasos nas mãos do Senhor. Então, o vaso, quando ele está na mão do oleiro, observe que o oleiro, ele o tempo todo está passando as suas mãos ali. Se dentro do material tiver alguma raizinha, tiver uma pedrinha, tiver um pouco de algo assim que vai ser muito saliente às suas mãos, ele vai parar a roca e vai tirar. Não é aquilo. E é exatamente isso que Deus está fazendo. Ele está nos purificando, nos chamando à santificação, nos ensinando como é o seu coração santo. E isso, a forma dele trabalhar a nosso favor, vai ficando cada vez mais patente diante dos nossos olhos. Os desafios vêm, novidades de vida vêm, como foi ali na vida de Pedro, quando Deus falou para ele, olha, sou eu que estou andando por cima das águas. Jesus falou para Pedro dessa maneira. E o que aconteceu com Pedro? Pedro falou, eu quero ir aí. Então, um desafio aconteceu na vida de Pedro. No meio do desafio, ele afundou. Aí Deus vem e o levanta. São dessas coisas que o Senhor está falando conosco. Hoje, você saiu de um barco chamado religiosidade. Você está aceitando o desafio de andar, mesmo em meio às ondas muito grandes, mesmo em ventos muito grandes, mesmo em meio a tribulações, você já aceitou um desafio de não ficar acomodado naquele lugar que você estava. Aquilo que hoje você e eu estamos aprendendo são coisas desafiadoras mesmo. Por quê? Porque elas vão bater contra a nossa cultura. Só que nós precisamos entender, amados, que toda cultura ela é formada ao redor de um culto. Daí vem a palavra cultura. E todo culto tem um altar, e todo altar tem um fundamento. Então Deus vai falar, eu preciso mudar a tua cultura. Então, na verdade, o que ele vai estar falando? Eu preciso mudar o fundamento do teu altar. A nossa cultura só será mudada quando ele mudar o fundamento do nosso altar. E conversando com uma das irmãs intercessoras, ela falou, pastora, me parece que as pessoas, elas têm assim, a palavra chega, é como uma água jogada no rosto, não entra, não penetra, porque os paradigmas de pensamento, porque os padrões de pensamento e de comportamento não são atingidos. Então, nós precisamos intensificar, sim, as intercessões, mas, ao mesmo tempo, precisamos pedir para Deus. Você que está ouvindo e, às vezes, a tua mente não acompanha, às vezes parece que você não quer aquilo que está sendo trazido, porque choca com tudo aquilo que você já aprendeu e, às vezes, você quer ficar apegado naquilo. O que nós precisamos fazer? Senhor, dá-me o teu espírito de entendimento. Não me permita perder a tua visitação. Veja que os fariseus da época, os escribas da época, os religiosos da época, perderam a visitação do próprio Cristo. Olha como isso é sério. Aqueles que estavam prontos, entre aspas, preparados para reconhecer a visitação do Cristo vivo, não conseguiram reconhecê-lo na sua humildade, na sua mansidão, no tipo de palavra que ele estava trazendo, o tipo físico de Jesus, as características de onde Jesus nasceu, a sua humildade, aquilo que tudo que o homem estava esperando, eles estavam esperando o quê? Um guerreiro, segundo os moldes de Davi. Então, isso ofuscou a mentalidade dele para quando o Rei da Glória se apresentou, eles falaram, não, não pode ser você, porque os padrões que eu tenho são esses aqui. Então, o que Deus está falando? Eu estou te apresentando algo novo. Talvez até difícil de você compreender, mas abra-se a isso. Não fique, como que eu posso dizer, não fique ocupado em defender aquilo que você já tem. Procure testar o que está chegando de novo na tua presença. Então, peça para Deus, Deus, ajuda, aguça o meu discernimento de espíritos. Ontem, conversando com uma amada, ela estava falando, mas como eu vou discernir tudo isso? É muito difícil. Mas nós temos a palavra, e a palavra nos ajuda a discernir, que foi o que nós falamos ontem. A centralidade está em Cristo. Para quem está indo a glória? A instrumentalidade é Cristo. Qual é o fruto que está sendo produzido por essa manifestação? Então, tudo isso são coisas que nós podemos usar para que o adversário não nos engane. Um coração manso e humilde para que Cristo possa nos ensinar e trazer as revelações novas para nós. Amém, amados? Então, hoje,
nós temos aqui o mês de Adar para tratarmos. E aí depois eu já queria orar, já queria encerrar e falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo. Vamos ver se nós conseguirmos, em nome de Jesus. Então, voltando àquilo que o Senhor tem nos dado a respeito de como trabalhamos dezembro e janeiro, fevereiro e março, e depois fevereiro, janeiro, como que é? Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, são os 3 meses do inverno. Inverno, eu subo e mergulho. Agora, nós temos os 3 meses. Primeiro mês, justiça, que continua regendo até esse mês agora que nós vamos falar, que é o mês de Adar. Aí, tendo isso, a gente sabendo já, bom, eu continuo na justiça, então como eu vou manifestar a justiça? Em Tevet, justiça. Em agora, Shevat, justiça. E agora em Adar, como eu manifesto essa justiça? Colhendo ou confirmando aquilo que a própria justiça deu para nós. Então, veja lá, olha o estandarte, gazela, servo, corça, aliás, cervo, né? Corça. Então, são esses animais que estão no estandarte. Lembra quando eu falei que todo estandarte ele é pautado não numa figura que as pessoas escolheram aleatoriamente, mas naquilo que foi profetizado sobre essa tribo? Então, se você pegar ali em Gênesis 49, 21, você vai ver Jacó, o pai desta tribo, que é a tribo de Naphtali, ele liberando uma palavra sobre seu filho. Ele fala assim, Naphtali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Então, observe, gazela na boca de Jacó, gazela no estandarte. E o que é a gazela? Gazela ela tem umas características muito interessantes. Quando a corça tem características interessantes. Quando ela se vê em perigo, ela mergulha nas águas. Sabe por quê? Porque assim o rastro dela não é sentido pelos farejadores que a estão buscando. Às vezes tem uma perseguição para devorá-la, então o que ela faz? Ela mergulha nas águas. E aí aquela água dissipa o seu cheiro de animalzinho. Então, olha que proposta tremenda para nós. Se nós estivermos em perseguição nesse tempo, onde o juízo de Deus está se estabelecendo e o adversário quiser nos apanhar, o que nós vamos fazer? Nós vamos mergulhar nas águas mais profundas do Senhor. Vamos pegar o rio das águas, lá de Ezequiel 37, e vamos falar, Senhor, essas águas aqui, nessa temporada que vocês vão ver que é a temporada do orgulho, eu preciso mergulhar mais profundamente para que o orgulho não me ache, a soberba não me encontre e os meus olhos estejam postos em ti. Então, Deus ele vai criando verdadeiramente todo um ambiente de escape para a gente. Junto com a tentação vem o escape. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas o escape é sobrenatural. O escape vem de Deus. Então você passa por aquilo, aquilo é humano, é da natureza nossa carnal. Só que aí Deus vem e fala: eu te dou um escape sobrenatural. Então, porque Deus é fiel e não vai permitir que tenhamos uma tentação que não a possamos escapar dela, não a possamos suportar. Então você vê, olha aqui, na gazela essa palavra se cumpre. E tem outra significação de gazela também. Essa está em Salmo 63, se eu não me engano, e aí depois nós temos lá Abacuque, capítulo 3, e a gazela é um animal que anda nas alturas, então nós podemos subir para o lugar alto, que é uma característica do inverno, não é? E nós vamos poder adorar ao Senhor, estar na presença de Deus, e assim também o ambiente de proteção se forma ao nosso redor. O ambiente de parecermos com o Cristo vivo vem poderosamente sobre nós. E quando nos levantamos para a guerra, para o orgulho, o adversário, ele não conseguirá nos apanhar, porque estamos com as características do Cristo vivo, que é ser manso e humilde de coração. Como o pastor Alexandre pegou no domingo, e até não pudemos deixar a gravação, porque ficou muito ruim a imagem, a gravação ficou péssima, então nós preferimos tirar. Aí depois, então, entendendo que o estandarte é a gazela, com essas características de subir e mergulho, aí nós vamos para a tribo. A tribo é Naphtali, não é? Então, é uma luta, é uma doçura. Se você pegar o contexto, você vai ver que é uma das mulheres daquele Jacó, falando, com grandes lutas lutei com a minha irmã e venci.
Eu creio que é Raquel. E aí Raquel está ali no alto da sua autocompaixão, está lutando com Lia para disputar quem dá mais filhos para Jacó, para elas acharem que o amor dele estava em filhos e não nelas mesmas, não é? Olha que coisa terrível. O amor de Jacó está nos meus filhos, então se eu dou filhos, ele vai gostar de mim. E não era isso. O amor de Jacó estava em Raquel, porque foi essa que tomou o coração de Jacó. Mas ela não percebia isso, então ficava em guerra. Cada hora ela tinha uma estratégia para poder competir e vencer com a sua irmã. Então ela estava em luta com a irmã dela, a Lia, e ela fazia qualquer coisa para poder ter algo para apresentar para Jacó. Ela não entendia que a presença dela já era o suficiente, não é? E às vezes nós estamos assim com Deus também. Nós estamos em luta para produzir algo para Deus, para impressionar a Deus, para darmos um filho para Deus e falar para Deus: olha o que eu produzi, justiça própria. E é muito próprio desse mês agora de fevereiro, março, onde vai se estabelecer Leviatã, não é? Que é um espírito de orgulho, da autossuficiência, de força do braço. Então, já estamos aqui trazendo as características. O confronto é peixes, é uma forma de defesa do sistema caído. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos querer mostrar algo, só que lá no fundo nós falamos: olha aqui a minha produção. Só que lá no fundo, às vezes, teu coração está vazio, está rejeitado, está procurando aprovação, às vezes o teu coração está querendo se vingar de alguém, está em competição com alguém. Então, você mostra algo que é um lustro, não é? Que é o orgulho é um lustro, o orgulho é uma lepra. Você ler lá em Levítico, você vai ver as características do orgulho e como nós podemos fazer para sair daquele lugar. O trabalho que o sacerdote tinha para tirar aquele lustro, aquele brilho que parece que é, mas não é, é pecado mesmo, que está lá no nosso coração. Então, vem e mostra aquele lustro, aquela coisa que você fala: olha, um filho, que legal, ela está frutífera. Dentro do contexto de Israel, da cultura hebraica, o que acontecia? Quem não tinha filhos estava debaixo de maldição. Evidentemente, Raquel, por não ter filhos, ela se sentia uma mulher amaldiçoada. Só que ela estava pelejando não apenas, vamos colocar assim, para sair da maldição, mas ela estava numa competição muito profunda pelo coração de Jacó. Então, como eu estava dizendo, às vezes nós estamos neste lugar de competir com alguma coisa, com alguém, para falar: agora Deus me aprovou, então eu vou cantar no ministério de louvor, então eu vou pregar, então eu vou fazer algo e Deus vai me reconhecer como frutífera. Mas Deus não quer a obra das tuas mãos, porque a obra das tuas mãos é Ele quem faz. Se houver um louvor bem feito, é Ele quem deu. Se houver uma pregação boa, foi Ele quem deu. O que nós fizermos para Ele, amados, foi Ele quem deu. Então, Ele não fica impressionado com Ele mesmo. Ele não vai ficar impressionado com Ele mesmo. Nós ficamos. Porque aí nós achamos: nossa, como eu preguei bem, nossa, como eu fiz tal coisa. Você pode reconhecer, sim, que Deus te usou. Isso não é pecado. Mas não podemos andar pautados de que isso nos faz alguém diante de Deus. O que nos faz alguém diante de Deus é a própria natureza de amor que Deus tem. Porque quando Ele nos criou, Ele nos criou cheio de amor por nós. Nós não conseguimos aumentar o amor de Deus por nós. E isso deve ser suficiente ao nosso coração. Às vezes, verdadeiramente não é. Por conta das machucaduras tão profundas que temos. E ela está ligada a quê? Está ligado ao orgulho, a Leviatã. Então, Deus está falando: deixa eu tirar esse lustro, essa aparência de produtividade e estabelecer o meu amor dentro do teu coração. Deixa eu tirar o vazio. Você não precisa me provar nada. Eu já sei quem você é. Você entende? É como o Mateus pegou o Mateus pregou na quinta-feira, quando ele trouxe ali que o sacrifício de Abraão não foi em Isaac, não foi para Deus, foi para Abraão, saber o quanto ele era fiel a Deus. Deus já sabia que Abraão ia dar bom. Não é? Deus já sabia, ele conhece tudo. Ele sabia como Abraão iria responder aquele sacrifício. Mas Abraão não conhecia seu próprio coração e ele precisava passar por aquilo para ele verdadeiramente se estabelecer em quem Deus o chamou. Houveram ali várias manifestações da fidelidade de Abraão em fé, coisas tremendas Abraão fez na pura obediência da fé. Só que faltava aquela última: Abraão, de quem é teu coração? É meu ou é de Isaac?
Deus já sabia, com certeza Deus já sabia, mas Abraão não sabia. Ele ainda estava confuso. E ele precisou passar por aquilo. Então Deus veio e mostrou: Abraão, teu coração é meu. E aí Deus fala para ele: agora eu sei que você me teme, mas na verdade Deus já sabia, não é? Então estava declarando para Abraão a sua fidelidade. E é isso que Deus está procurando em mim e em você, que nós venhamos a declarar a nossa fidelidade. E às vezes passamos por essas coisas tão profundas, onde Deus está simplesmente tirando o orgulho do nosso coração. Aquilo que defende as nossas estruturas mais profundas de rejeição, de carência, de competição, de raiz de amargura, de inclemência, de idolatria, rebelião, essas coisas, nossa teimosia, ela está muito arraigada em nós. E esse tempo de Adar, que é fevereiro, março, eu acho que é a partir do dia 29, não é 28 de fevereiro, vai mudar o mês, 1º de março, eu não olhei, devia ter olhado, mas eu não olhei. Depois eu vou pôr certinho lá, conversar com o pastor Alexandre, para colocarmos certinho qual é a viração, né, de cada mês certinho, para você poder acompanhar também. Olha, esse aqui é cabeça de mês, é primícia, é tal dia. Aí você já se prepara, já fala com Deus: Senhor, hoje eu estou mudando de ambiente e vai ser uma bênção na minha vida. Eu vou pegar as armas que o Senhor está me dando para março, então fevereiro está acabando e março está entrando, então já vai ser aquela coisa boa. Ou Shevat está acabando e Adar está entrando, então eu vou entrar naquilo que o Senhor está falando para mim. Eu não vou ficar presa na dimensão do passado, não vou ficar presa naquilo que é o Aquários, que vai trabalhar com a mente. Agora, Leviatã, ele trabalha com emoções. Por quê? Olha a sequência. Se ele consegue dar continuidade a um trabalho mental maligno, as emoções logo vão ser atingidas. Então, observe, Satanás, amados, ele não perde nada. Ele vem verdadeiramente para atingir as nossas vidas. Então, ele vem na mente, ele trabalha um período de tempo muito grande na nossa mente. Pense desta maneira, pense dessa maneira, pense dessa maneira. E aí, nós, sem nenhuma resistência, infelizmente, nós vamos pensando aquilo que ele falou. E daqui a pouco, o que vai acontecer conosco? Nós estamos sentindo de acordo com o que ele falou. Então, Aquários, mentalidade, pensamento, a dar, né? Ou o signo peixes, nós vamos entrar por um caminho de emoções. E aí, a malignidade vem através das emoções. Aí nós levantamos o orgulho e todas essas coisas que nós estamos falando. Então, Naftali, aqui voltando um pouquinho, ela profere palavras formosas. Então, nós vamos ter ali uma temporada de proferir palavras boas da parte de Deus. Então, como eu vou vencer? Através de tirar a murmuração, através de entrar por um caminho onde eu entendo o que Deus quer da minha vida. Como eu estava falando, se entramos num lugar onde quebramos aquele padrão de que Deus não me ama, Deus está só me perseguindo, Deus não quer saber da minha vida por cuidar de mim. Olha, aqui eu fui exposto, olha o que eu perdi, olha o que aconteceu. E Deus vai falar para nós: filha, isso faz parte do meu tratar com você. Amados, eu perdi minha mãe assassinada. Então, eu era nova convertida, mas Deus teve um tratar comigo. Ele não permitiu que o adversário me levasse para as águas da sepultura. Essa era a intenção dele. Agora, veja bem, Deus me guardou tão poderosamente para que eu não tivesse determinados pensamentos e emoções, tão poderosamente. Será que ele tem só para mim esse tipo de guardar? Agora, e uma outra pessoa que perdeu alguém e foi exposta às emoções? E ela ficou totalmente ali exposta àquelas emoções e ela ficou surtada, ela não queria ter perdido, ela fez muitas coisas que às vezes até aprisionaram a vida dela no lugar de sepultura. Quer dizer que Deus não a guardou? Não, quer dizer que o propósito para a minha vida foi para que eu tenha um tipo de testemunho, e o propósito para essa vida que se perdeu nas emoções, ele é outro. A minha vida sarada pode dar um tipo de testemunho. Eu tenho uma unção para dar testemunhos àqueles que estão inconsoláveis em relação a perdas de parentes, não é? E essa outra pessoa, que pode até ter ido para as regiões de sepultura, quando ela sair de lá, ela vai ter um testemunho para arrancar pessoas das regiões infernais de sepultura.
Então, o meu testemunho é um, o testemunho da outra pessoa é outro, e isso não traz nenhuma diferença do amor de Deus para as nossas vidas. Mas a comparação vai fazer o quê? Então, se o senhor tratou dela dessa maneira, se o senhor não permitiu nem que ela sentisse dor, se o senhor guardou ela num lugar de exclusividade, na sala VIP do céu, e eu fui lá para o inferno junto com a minha perda, então o senhor não me ama, não? Então, não é isso. É apenas o propósito da tua vida. Com certeza, eu vou encontrar pessoas que precisem da minha habilidade. E com certeza você vai encontrar pessoas que vão precisar da sua habilidade. Então a comparação cai por terra. Então o Senhor está hoje tratando conosco dentro de Adar, para que nós entendamos que é glorioso servir a Deus. É o tempo de nós entendermos, olha aqui, ó, é o 12º mês, ele representa glória, força, poder, resistência, capacitação. Então, enquanto o adversário vem e vai falar um monte de mentira a respeito de você, dos outros e de Deus, Deus está falando, filha, olhe para a minha glória. Pare de ficar olhando para aquilo que não convém que os teus olhos estejam. Lembra do olho bom, lembra daquilo que Deus está fazendo conosco a respeito de nos justificar o tzadik da parte de Deus, então haverá uma justiça no nosso olhar, e o juízo vem, e nós aprendemos a olhar a circunstância de acordo com aquilo que Deus olha. Não de acordo com aquilo que Satanás, Leviatã, quer nessa temporada. O orgulho, veja lá, olha o confronto. Peixes é a forma do sistema de defesa caído. Você já percebeu que tem pessoas que são tão grosseiras? Sabe por que ela é grosseira daquele jeito? Quanto mais ferido, mais ferida a pessoa faz. Quanto mais ferida uma pessoa tiver, mais a capa de orgulho ela tem que levantar. Por quê? Porque ela não quer ser mais ferida. Você já viu aquelas pessoas que estão num relacionamento e quando o relacionamento vai verdadeiramente ter um amado que fala, quando o relacionamento vai pegar rosca, ela dá no pé? É amizade, às vezes é um relacionamento amoroso, sentimental, é uma igreja, é um ministério. Ela é autoabortiva. Sabe por que ela faz isso? Porque ela tem medo e o coração dela é orgulhoso. Então, ela não se permite entrar em lugares de profundidade onde um amor vai se desenvolver, porque ela tem muito medo. Eu já fui ferida uma vez, já fui ferida 2 vezes, então agora o meu sistema de defesa caído, chamado orgulho, Leviatã, não é? Vai me proteger. Então eu, vou embora. Às vezes pessoas, né, que não pegam mais animais para cuidar, pessoas que ficam presas. Não estou falando daqueles que não têm aquela paciência, não têm aquela estrutura para pegar animais, né? Que é o meu caso. Eu não tenho muito, eu já tenho uma vida bem corrida. Eu vou pegar um bichinho para ficar soltando pelo em casa. Eu prefiro me reservar o direito de não é? E ainda que tem os bonitinhos, que você fala, pegar, mas daqui a pouco é tipo assim, passou, não é? Agora, se nós tivermos o nosso coração, não vou pegar mais, ou não vou me abrir mais para relacionamentos, até com bichinhos, é porque verdadeiramente o orgulho está plantado no nosso coração. Mas que orgulho, pastora, imagina! É sim, querido, porque você não confia que Deus possa te dar o consolo na hora da próxima perda. Eu não quero mais ter amizade. Passei muito por isso, porque como fui muito ferida em amizades, ainda que eu tive muito poucas amizades, como fui muito ferida na parte de amizade, eu falei até para o apóstolo, apóstolo, não estou querendo. Ele falou, não, pastora, você sair desse lugar. Por quê? Porque você vai entrar, você se defende. Você não quer entrar em lugares de amizade novamente. Para quê? Para a pessoa jogar os seus problemas na sua cara, aquele pouco que às vezes você teve coragem de abrir ali para a pessoa, aí a pessoa, no primeiro momento, como o pastor Alexandre, criou uma arma daquilo, da tua nudez, e depois lança no seu rosto. Então, amados, nós não podemos viver a nossa vida como se nós fôssemos donos dela. Deus é dono da nossa vida. Mas, pastor, então eu vou baixar a guarda? Não, peça para Deus. Deus, eu vou baixar a guarda aqui para essa pessoa. O senhor está nisso? Aí ele vai falar assim para você: pode baixar, eu estou nisso. Mas eu não estou garantindo para você que ela não vai te ferir. Eu estou garantindo que eu estarei com você se ela te ferir. Entendeu?
porque senão você e eu não vamos viver. Nós vamos ficar enclausurados numa caixinha de sapato. E o tempo agora é do tempo de achar a glória de Deus. É o tempo de buscarmos a Deus para que as coisas fiquem lindas, maravilhosas, perfeitas. Estamos saindo do julgamento de Deus, observe. Tzadik, mês de Shevat está acabando. Daqui a pouquinho, não está acabando porque nós estamos no começo de fevereiro, mas daqui a pouco vai acabar. Entende o que eu estou falando? E nós vamos, às vezes, ficar presos. Deus já sentenciou, já nos deu a libertação, já fez tudo. Nosso adversário já está lá no lugar que ele deve estar, lá no abismo, onde Deus mandou. Mas o nosso padrão de pensamento e de sentimento ainda estão ligados àquele altar que tem um fundamento, que vai produzir uma fala. Então, essas coisas precisam sair da nossa vida. E esse altar que fala, né, o fundamento que fala, ele vai produzir uma cultura. Ele vai produzir um culto que produz uma cultura. E essa cultura protege a tua vida e a minha vida. Entende? Então, o que Deus vai falar? Eu preciso usar um martelo que verdadeiramente esmiuce a penha. Eu tenho boas palavras para você. Sobe aqui ou mergulha. Sobe aqui comigo. Ele me faz andar nas minhas maiores alturas, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o fruto da oliveira minta para mim, mesmo que não haja malhada ali no curral. É isso que Deus está falando. Às vezes você vai olhar e a situação é difícil, mas para quem você vai correr? Em quem você vai acreditar? Dentro daquilo que o nosso Mateus, né? O nosso filho Mateus pregou, ele estava falando exatamente disso. Quando Jesus vier, por conta das justas injustiças que nós sofremos, justas aos olhos dele, nós é injustiça e injustiça mesmo. Ele vai encontrar fé na terra? Será que Deus vai encontrar a fé na terra? Então, amados, Deus ele está tratando conosco para nos ensinar. Então, eu creio aqui, vamos repassar apenas a tribo de Naftali, não é? É estandarte a gazela, o cervo, a corça. Ela é a terceira tribo desse ajuntamento de tribos, não é? Então, tivemos ali a tribo de Dan, a tribo de Asser e agora a tribo de Naftali, cada uma com as suas características, mas todas debaixo do ambiente, de bem uma gazela mesmo, mergulhar e subir bem alto, para discernir os adversários e para se proteger no Senhor. Aí depois, letra é curte, é o olho de uma agulha, ou seja, dificuldades. É difícil acertar, é difícil pegar aquela linha e colocar ali no olhinho daquela agulha. Porque, amados, é o tempo, se nós formos disciplinados ali em Shevat, quando chega agora em Adar, nós temos que estar prontos para passar por situações difíceis, porque o nosso adversário é o orgulho. O nosso confronto é aquele que vem para guardar aquilo que está escondido. Ele se levanta. Aqui você não mexe. Então, o Senhor está falando, você já passou pela disciplina. Deixa agora com que a minha visão faça de você uma pessoa assertiva, faça uma pessoa certeira, faça uma pessoa de precisão, um corte preciso entre carne e alma e espírito, como o Senhor fala. Em nome de Jesus, deixe que a minha espada tenha esse corte preciso e eu faça você florescer na minha presença, porque a primavera estará chegando. E a primavera vai trazer suas próprias características. Você observou a linha do raciocínio de Deus nesses 3 meses? Ele não perde o raciocínio. Ele vai perfeitamente e é em crescimento, nos orientando para uma caminhada de glória para o céu. Ele é nosso Pai. Ele não quer que nós tenhamos derrota, ele quer que nós tenhamos vitória. Então, ele vai chacoalhar aquilo que está no nosso coração e faz com que nós vivamos tempos de repetição, com sementes comidas, com a nossa vida sem perspectiva para o próximo ano. Vamos entrar depois na Páscoa, daqui a pouco. Vamos entrar sem perspectiva. Veja que no mês de Adar nós temos uma festa tremenda chamada Purim. E o que é Purim? Ah, pastor, livro de Esther não tem nem Deus na Bíblia. Oh, amados, dentro da linguagem profética você vai achar muito Cristo ali. Você vai achar muito de Satanás ali. Você vai achar muito da igreja poderosa do Senhor. Abre os teus olhos. Como eu disse, vá no Novo Testamento, pegue aquilo que Jesus deixou para nós e olhe o livro de Esther e veja que festa tremenda que o Senhor preparou para nós. Enquanto a mãe estava preparando sortes para matar um povo,
O Senhor estava preparando uma mulher posicionada, a igreja do Deus vivo, para falar para Satanás: até aqui você vai. Daqui para frente eu vou te denunciar. E o meu Deus vai tomar providência com você. E aquilo que você estava trazendo por pranto, o meu Deus vai transformar em alegria. Veja que há tanto de Cristo no livro de Esther para nós celebrarmos esta festa do Purim, que ele dá o anel de selar nas mãos de Esther e de Mordecai, que é o Espírito de Deus. Anel de selar, o que ele deixou para nós entrarmos no reino de Deus e executar através do nome dele. O nome dele é o anel de selar do livro de Esther. Então, observe como Deus está trabalhando tudo, coisas difíceis nos sobrevirão. O olho da agulha está aí, CUF está aí. Mas eu já te disciplinei para você vencer as situações difíceis e os ataques de orgulho. Se você pegar o livro de Amã e os 11 filhos de Amã, 10 filhos, acho que de Amã, e o pai e o próprio Amã, você vai ver, são camadas, e camadas de orgulho, de orgulho, de orgulho. E aí, nós vamos sentenciando aí, o ano passado, o Senhor nos deu essa estratégia. Cada um daqueles filhos, Passandata, Arata, tinha um monte de nome, tudo esquisito, mas cada um deles tinha uma característica do orgulho muito profundo. E aí Deus estava falando para nós: sentencie, entre na minha presença, faça algo, deixe eu fazer uma festa com vocês, celebrem. Porque daqui a pouco o Cordeiro vem. Eu quero que vocês entrem cheios da celebração do Cordeiro. E é isso que nós vamos fazer esse ano, com um enfoque mais profundo ainda, mais arraigado naquilo que é a palavra de Deus, com muita visão do que Deus quer para nós, deixando aquele lugar onde achamos: ai, Deus não cuida de mim, Deus não me ama, ai, que medo, tudo eu tenho medo, muito medo. Não, Deus está falando: filha, eu derramei amor por você, agora recebe. Eu estou te dando algo, é como se tivesse um copo de água, assim, amados, estendido para você e para mim, e nós não apanhássemos o sacrifício de Cristo com tudo aquilo, com a abundância que ele deixou para nós. Se nós não estendermos a mão para apanhar, vai ficar no ar. O sacrifício de Cristo está lá, mas o mundo não é salvo por causa do sacrifício de Cristo, enquanto individualmente cada um não for lá e pegar a sua porção do perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Então o Senhor está nos chamando: filha, você começou pela fé, termine pela fé. Se você começou crendo na palavra da verdade, termine pela palavra da verdade. Não fique se esforçando em você mesmo. Deixe eu te amar com o meu amor eterno, com a minha perfeição de amor por você. E aí depois estávamos falando o elemento, nós falamos as águas, né? Que é a representação de emoções caídas. Aí depois nós vamos o confronto, é peixes, que eu já falei. Então o que é? Olha, Leviatã, Netuno, o que protege todos os sistemas caídos com o orgulho, autodefesa, justiça própria, fúria, rebelião, feitiçaria, e teimosia e idolatria. Fora as outras coisas que nós vemos ele levantar na nossa vida, insuflando a nossa carnalidade, para que nós vivemos em confusão, no meio de um redemoinho de emoções que não nos permite sair para lá nem para cá. Depressão, ansiedade, as emoções vêm, ele fala: você não vai sair, você não vai conseguir, você não pode, você é descontrolada, você não tem domínio. E aí Deus vem com o seu poder e a sua glória e começa a tratar com as nossas vidas para nos ensinar aquilo que verdadeiramente nós podemos viver, que é a glória de Deus dentro de nós. Amém? Aí depois, as bênçãos, né? Veja, Naphtali disse, Naphtali goza de favores, é cheio da bênção do Senhor, e ele possuirá o lago e o sul. Então, eu fui olhar essa palavra lago, ela tem o sentido de rugir, como águas poderosas. Nós não estamos na temporada do adversário mexer com as águas das nossas emoções. O Senhor está falando sob o teto de Naphtali, debaixo de Naphtali, nós temos algo chamado o lago. Você vai possuir aquilo que são as suas emoções, a revolta das suas emoções, porque eu estou falando que tem alguém que ruge a teu favor. As palavras desse leão que ruge a teu favor, desse rugido que desce do céu para a sua vida, vai colocar a tua casa em ordem. São águas também.
mas é outro tipo de água, é outra manifestação. E depois a palavra sul, ela vem com a intenção da presença de Deus. Se você olhar lá em Cantares, Deus vai estar falando a respeito, vem vento sul, vem vento norte e derrama os teus amores. Então Deus está falando de nos amar. Na temporada onde o adversário está falando, o ódio vai ser estabelecido em você e você vai estar sempre camuflado. Você vai estar sempre sendo quem você não é. Não importa se você é pastor, apóstolo, vice-deus, não importa. Eu vou colocar a minha falsidade em cima de você. Eu vou colocar uma casca. Você vai ser uma pessoa de plástico. Você nunca vai poder profetizar palavras de vida. Porque olha a sua vida como é, o acusador, o orgulho, você encolhidinho lá, se guardando nesse orgulho, em nome de Jesus. Essa casca de orgulho está caindo nas nossas vidas, porque Deus é bom, amados. Precisamos entender que nós temos um ajudador. Pensa comigo, eu posso me mortificar a minha carne sozinha? Eu posso fazer assim, ó, na cruz, com essa mão, eu posso pregar essa mão, não é? Eu posso pregar uma mão na cruz, eu posso pregar meus 2 pés na cruz, mas uma mão vai ficar solta. A obra completa da cruz, só quem faz é o Espírito Santo. E é isso que eu quero deixar hoje, que eu falei que no final, em nome de Jesus, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conclui a obra de Cristo, então nós precisamos ir a Ele. Se pelo Espírito de Deus vocês mortificam os feitos do corpo, certamente vivereis. Então o Espírito de Deus está falando, dê lugar para mim, me dê espaço na sua vida, deixa eu tratar a tua vida, porque aí você ouvindo as revelações que eu te dou de Cristo, tem uma pregação minha que fala o acendedor da lâmpada. O Espírito Santo de Deus é o acendedor da lâmpada. Quem é a lâmpada? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então o Espírito Santo acende a lâmpada, que é a palavra de Deus, é ele quem nos revela Cristo. Cristo falou, olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês não podem suportar, porque vocês são odre velho. Quando vocês forem odres novos, eu posso enviar o meu Espírito e vocês vão suportar a fermentação da palavra. Então, o Espírito Santo vem e revela o próprio Cristo, o verbo vivo, a palavra viva dentro de nós. Então, o que está faltando para a igreja dos últimos dias? Uma dependência maior do Espírito Santo. Chamar mais o Espírito Santo, o Espírito de ressurreição e de vida. Ai, pastora, mas eu estou num combate tão grande, eu não quero fazer, verdadeiramente eu estou cheia de pensamentos ruins. O que é para você fazer? É você clamar pelo Espírito de ressurreição e vida. Clame para Ele, Espírito, me revela Cristo na minha mente, porque eu não estou conseguindo ter pensamentos sóbrios. A minha mente está sendo tão bombardeada. Espírito, revela a tua salvação. O Cristo é a salvação, mas parece que vem tanto pensamento de condenação, de acusação, que eu não consigo viver a salvação do meu Deus. Espírito, Espírito, Espírito. Ele é o nosso amigo, ele é nosso ajudador. No Espírito, sim, irmã Mara. Mergulhar profundamente no Espírito. E o Espírito revela Cristo. E o Cristo revela o Pai. E o Pai é amor. E nós nos aprofundamos no amor do Pai. Ele nos amou primeiro. Então, assim como Deus tem uma lógica de pensamento para reger a eternidade que Ele nos deu, assim também ele tem um pensamento totalmente crescente para mostrar o amor dele para nós. Assim como Deus, ele tem um pensamento para desmascarar as obras do diabo diante dos nossos olhos. Ele fala, filha, filho, ele vem por aqui, esteja atenta. Ainda que ele use um ardilzinho um pouquinho diferente, uma estratégia, ele se reconfigure, mas observe que o princípio que ele vai usar é o mesmo. Assim como ele tem essa lucidez para nos trazer essa sobriedade para andarmos com ele, assim ele tem a potência do Espírito Santo para nos revelar quão profundo é o seu amor. Eu quero deixar aqui a leitura do segundo aos Coríntios, se eu não me engano, eu já li essa, mas eu vou ler primeiro aos Coríntios, vamos ver se dá tempo, não é? Ele fala o seguinte, olha, 1 Coríntios capítulo 2, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não estou falando da sabedoria da terra,
Paulo estava falando. Porque decidi nada saber entre vós senão a Cristo e esse crucificado. Qual é o fundamento que Paulo estava colocando na igreja de Coríntios? Só me importa Cristo, o Cristo que morreu, porque se ele não tivesse morrido, eu não teria acesso ao Pai. É o novo e vivo caminho. Paulo estabelece o fundamento com o qual ele quer falar com a igreja do Deus vivo. E é aqui que você vê o fundamento, do qual Paulo se manifesta. Eu conheço a Cristo, esse crucificado. Ele é o caminho. Aí ele fala, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito e o poder do próprio Espírito. Então, o que Paulo está falando? O que nós estamos ensinando hoje é que se você aplica, você vai ver o poder do Espírito Santo mudando a tua vida. Por isso necessitamos do Espírito Santo. Paulo estava falando, eu não fui aí falar blá, 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 de filosofia, de sabedoria caída, de filosofia humana, de coisas que a humanidade está falando, porque não conseguem nem entender o que Cristo está falando. Mas eu estou falando de poder de Deus que muda os fundamentos mais arraigados do teu coração com o poder de quem Cristo é, porque ele é vivo e ele tem poder de pegar o martelo que esmiuça essa pedra que foi colocada como fundamento na tua vida e na minha vida, ele tem esse poder. Então, é uma linguagem de poder pelo Espírito. Aleluia. E aí ele fala, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim em poder de Deus. Para o cuidado de Paulo. É esse cuidado que nós estamos tendo aqui. O poder de Deus precisa estar na tua vida, na minha vida, e como eu falei no copo de água, se você não pegar o copo de água e tomar o copo de água, vai continuar com sede. Se nós não pegarmos o que Deus está nos oferecendo agora, nós vamos continuar nos lugares abismais, vamos continuar em lugares onde o adversário está nos manietando, porque não permitimos a mudança dos paradigmas, dos padrões que estão na nossa mente, aquela cultura que o adversário, esse Leviatã, de Adar, que eu estou falando, ele está na tua frente, guardando esse lugar onde Deus quer acessar e está pedindo para você, deixa eu entrar no teu coração. E aí depois, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, ou seja, aqueles que sabem muita coisa. Não, porém, a sabedoria desse século, a sabedoria aion, que é a regência do mundo, não aquele, porque Jean-Paul Sartre falou isso. Porque Sócrates. Porque Platão. Não é disso que Deus está falando. Deus está falando da sabedoria do tempo eterno, sabedoria do próprio Deus. Esses homens são criaturas, amados. Podem ter algum fundamento brilhante, eu não conheço os fundamentos deles. Pode até ter algum fundamento brilhante que nos ensine alguma coisinha ou outra. Mas fundamento mesmo, quem nos dá é Cristo vivo na sua palavra, porque ele é o Criador. Esses homens são apenas criaturas, são limitados. O Senhor fala, eu coloquei a eternidade sim dentro do coração do homem, mas eles quando começam a descobrir algumas coisas, o tempo mortal os leva embora. Eles não conseguem nem terminar muitos pensamentos, porque eles são finitos. Eu sou infinito. Eu sou o Deus que pode criar e recriar, e eu posso mostrar todas as nuances de todas as coisas. Sabedoria? Botânica, física quântica, todas essas coisas aí. E é isso para o nosso Deus. Ele que criou tudo. E aí Paulo está expressando isso. Não é com essa sabedoria aí, não. Não é com o poder do coach, não é com o poder da hipnose, não é com o poder de qualquer coisa que possa vir do próprio homem. Esse poder vem do alto. E ele se chama Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, a palavra viva. Pare de andar atrás de coisas que não trarão vida para você e para mim. Pare de andar atrás da sua própria inteligência, sabedoria caída. Não, porque eu estudei naquela escola lá e a psicologia tem o seu lugar, mas cuidado. Não coloque a psicologia no lugar de Deus, porque, como disse ontem, a psicologia não trata pecado. Psicologia pode reorganizar a sua maneira de pensar, mas ela não pode limpar a sujeira que o pecado fez dentro de você e dentro de mim. Por mais efetiva que ela possa ser, essa eficiência não chega nesse lugar. Essa eficácia não chega no lugar, porque ela só vai atingir a tua alma, o teu espírito ninguém alcança. É só o poder da palavra de Deus, é só o Cristo vivo, só o Espírito Santo. Aí depois, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério,
outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E é disso que a igreja precisa se alertar. Por conta de nos acharmos sábios aos nossos próprios olhos, nós podemos perder a sabedoria oculta que Deus está querendo revelar para nós hoje. Deus está querendo nos revelar a maneira que Cristo trata com a eternidade, e às vezes por causa da nossa sabedoria, a sabedoria desse século, o que eles fizeram? Eles crucificaram o Senhor da glória. Não, não é você. Não é você, Jesus. Você é o Messias, o Hamashiach, o ungido de Deus. Não é possível. Estamos esperando um guerreiro poderoso que nos liberte da opressão de Roma, que nos liberte da opressão de Grécia, que nos liberte dos sistemas do mundo. E Jesus estava falando, eu vou libertar vocês do sistema do mundo. E é para sempre. Não é problema de imperadores. É problema daquele que interferiu entre eu e vocês. E eu vim para destruir as obras dele. Entendem, amados? Então, que nós fiquemos vigilantes nisso. Aí depois, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Novamente o Espírito Santo, veja lá. Mas Deus não revelou pelo Espírito. Aquilo que estava em oculto, o Senhor veio e revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E quem é que sabe as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus que está em Deus, amado? O homem sabe as coisas próprias do homem, mas o Senhor sabe as coisas de Deus, e Ele quer revelar para nós. Olha que coisa tremenda. Ai, eu estou sozinho. O Espírito Santo fala alto lá. Eu estou aí do teu lado, dentro de você, enchendo toda a atmosfera com a minha glória, e eu quero te explicar. Eu quero ser a tua companhia. Eu tenho solução para o teu caso. Busque a mim. É isso que Deus está falando. E aí, eu quero... Bom, eu vou falar tudo isso aqui. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, quem é o revelador do que foi dado gratuitamente? O Espírito Santo. Quantas vezes você se reporta ao Espírito Santo? Quantas vezes eu falo com o Espírito Santo? Será que não está pouco a nossa comunhão com o Espírito de Deus, amados? Ele é Deus, ele é o Deus dessa presente era. Cristo foi, o Pai foi, mas o Espírito foi deixado para nós. Ele é com quem nós devemos nos relacionar para que ele nos revele o próprio Cristo. Aleluia. Disso também falamos, não palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí ele fala, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Então, não atribua loucura àquilo que Deus está falando para você, filha, isso é espiritual, isso vai te trazer governo. Preste atenção no que eu estou te falando. Confira coisas espirituais com espirituais. Por quê? Aí olha o que ele vai falar. E não podem entender, porque elas se discernem espiritualmente, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido. Aí, aqui no caso, o homem natural, ou seja, o homem de uma mente que não entrou no sobrenatural de Deus. Então, Deus está falando, filha, tenha prudência, sim, mas eu estou dentro de você em forma de unção, e a unção que está dentro de vós, a unção que dentro de vós habita, vos ensinará todas as coisas. E é isso que ele está falando. E ela não é falsa, ela é verdadeira. Deus deixou isso lá em 1 João, para que nós entendamos que o Espírito que está dentro de mim, de você, quer nos ensinar todas as coisas. Então, gaste tempo com ele. Senhor, estou olhando uma situação, ela é muito esquisita. É esquisita? Espírito Santo, o Senhor está nisso? Isso não você vai ter que tratar com aquilo que às vezes brota no teu coração. Se você ficar só desconfiado, não vai produzir nada, porque a desconfiança é da carne, é algo natural. Não é? Agora, se você entrar por discernir, Espírito Santo, tem algum trem aí que não está bom. O que está acontecendo? O senhor pode me falar? E o Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você, porque ele é interessado. Ele é o nosso santificador. Por isso ele tem esse nome, Espírito Santo, que nos santifica. Aí depois, porém, um homem espiritual, já falei, porque quem conheceu a mente do Senhor? Que possa o instruir. Mas nós temos a mente de Cristo. Meu Deus. Olha o que Deus está falando. Por que você continua sem saída? Por que eu continuo sem saída? Se a mente do Criador está a nosso favor.
Então, eu estou te convidando. Olha, falamos de tempos e estações e é tremendo ver quanto recurso o Senhor nos deu para estarmos preparados para as batalhas. Mas Deus está falando, filha, muito para além de tempos e estações, muito para além de todas as coisas que a irmã Fátima, a pastora Fátima está ensinando. Vocês têm a mente de Cristo, tome posse disso. Ah, mas é que eu sou muito burra. Isso não tem a ver com grau, com QI, amados. Isso não tem a ver com QI, isso tem a ver de você assumir aquilo que Cristo está falando. Eu sei que existem pessoas que estão debaixo de maldição tão terríveis, que andam debaixo mesmo de um espírito de emburrecimento. Isso é terrível. Mas se nós formos falando para as pessoas a palavra de Deus, a mente dela começa a se iluminar. E eu quero deixar essa palavra, que coisa tremenda aqui em 2 Coríntios capítulo 3, eu ia ler inteiro, mas não vai dar tempo. E ele fala assim, ó, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Sabe o que o Espírito Santo está falando para você? Ele está requerendo a igreja para o próprio cuidado dele. Você é a igreja. Pare de andar sozinho. Comece a praticar a presença. Comece a praticar a presença do Senhor. Comece a falar, Espírito Santo, estás aqui dentro de mim, esta unção está dentro de mim, eu tenho a mente de Cristo, mas eu não estou conseguindo ver saída. Espírito Santo, eu quero me alegrar com a tua presença dentro de mim. E aí ele vai falar assim, ó, ora, o Espírito é o Senhor, então observe, o Espírito é Deus, e ele tem senhorio, ele manda. Aí ele fala, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade, sim, já li. E aí ele vai falar, e todos nós, com o rosto desvendado, olha que coisa que Deus está prometendo para você e para mim, contemplando como por espelho. Pare de se olhar no espelho e ver o seu próprio rosto. Veja o rosto daquele que te chamou, que te amou, que te redimiu, que te justificou. Pare de olhar o rosto do teu irmão sem ver a luz do Espírito de Deus. Ele está falando, e agora, com o rosto desvendado, contemplando como pelo espelho. Não permita mais que o espelho da tua mente te acuse, te condene, te coloque para lugares para baixo, te coloque debaixo de orgulho. Aí ele fala, nós vamos contemplar a glória do Senhor. E aí o que vai acontecer? Quer transformação? Olha para mim, que sou o Espírito que traz liberdade, e ele fala, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito, o Senhor. Como pelo Senhor, o Espírito. Então, eu quero deixar esta palavra para você. Amanhã, o pastor Alexandre entra com aquilo que Deus vai dar para ele, está dando já. Então, em nome de Jesus, tome posse. Você vai fazer a sua guerra, chame o Espírito Santo de Deus. Ele é o Senhor. Ele tem liberdade para nos dar. Ele vai nos transformar. Nós não estaremos sós. Não começaremos bem a obra do Senhor e depois entraremos nos encantamentos, como Paulo fala lá em Gálatas. Olha, vocês começaram bem. Quem vos encantou, quem vos seduziu, quem vos enfeitiçou, para começarem pelo Espírito e querer terminar na carne? Vamos voltar ao Espírito. O dono da noiva, o dono da igreja, aquele que está nessa temporada sendo dono da noiva para entregar o seu legítimo dono, que é o próprio Cristo, Filho de Deus. Vamos nos entregar a ele. Amém? Em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Medite nisso. Ande em fé. Ande em comunhão com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom. Até amanhã, querendo o Senhor. Aí dentro, não sei se eu vou auxiliar o pastor Alexandre ou não, mas seja como for. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço. Muito obrigada, meus queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.